Olá, estamos aqui para mais uma aula e hoje nós vamos falar sobre a população. População de onde? Da Europa. Na última aula nós falamos sobre os aspectos naturais do continente europeu e hoje nós vamos falar sobre a população. Primeiramente nós precisamos saber o quê? Quais são as características, onde está localizada essa população, como ela é distribuída. Observem aqui o mapa. Esse mapa tem como título Densidade Demográfica da Europa. Como assim? O que é densidade demográfica? É distribuição da população dentro do continente. Se vocês observarem a legenda, vocês podem ver lá que quanto mais claro, menos habitantes e quanto mais escuro, mais habitantes. Observem aqui as regiões representadas por marrom escuro, são as regiões que têm o maior número de habitantes. E as regiões representadas pelo claro, aqui em cima, o amarelo claro, tem menos habitantes. Pergunto para vocês, por que essa região aqui em cima é uma região com menos habitantes? Lembrem lá quando nós falamos na última aula em relação ao clima. Essa região mais em cima é a região da Sibéria, clima polar. É uma região muito fria. Curiosidade, temperatura mais baixa já registrada no planeta Terra foi na região da Sibéria, menos 86 graus. Conseguem imaginar uma temperatura tão baixa? Para nós que estamos acostumados a temperatura baixa, 0 graus, menos 86 é praticamente impossível de sobreviver. É por isso que nesses locais aqui vai ter pouquíssimos habitantes, porque as pessoas conseguem sobreviver ou conseguem viver menos lugares frios do que lugares mais quentes. Aqui também nós vamos ter áreas mais claras, porque nós vamos ter cadeias de montanhas. E nas cadeias de montanhas é muito mais difícil de sobreviver do que em áreas planas. Continuando lá, o que é que nós vamos ter? Crescimento populacional. Como se dá o crescimento populacional na Europa? Nas últimas décadas, nós temos uma queda de natalidade. Ok, o que é natalidade? É o número de nascimentos. Por que está tendo uma queda de natalidade? As famílias estão tendo cada vez menos filhos. Por que as famílias estão tendo menos filhos? Alguns motivos. Primeiro, as mulheres estão trabalhando fora. Quando as mulheres trabalham fora, elas têm menos filhos. Ao contrário de antigamente, que as avós ficavam apenas em casa, e aqui, tanto aqui no Brasil quanto lá na Europa, tinham 7, 8, 10 filhos. Lá na Europa, atualmente, as mulheres estão tendo um ou nenhum filho. O que mais que está acontecendo? A partir da década de 60, surgiram os métodos anticoncepcionais. E aí as mulheres agora podem escolher quando e quantos filhos elas querem ter. Então elas podem optar por ter menos filhos. Por isso que a taxa de natalidade está caindo bastante. E aí o que é que a população da Europa o governo da Europa está fazendo? Ele está incentivando, olha, eu coloquei lá no slide, políticas de incentivo ao crescimento da natalidade. Quais são essas políticas de incentivo? Existem países europeus que o governo ele dá uma casa para os casais terem pelo menos um filho. Ué, mas por que o governo quer tanto que tenha filhos? Vocês imaginem uma população que hoje as pessoas mais jovens, a maioria da população mais jovem tem em torno de 20 anos. Daqui 30 anos essa população vai ter 50. Daqui 50 anos, essa população vai ter 70. A população europeia está ficando cada vez mais idosa. Isso é bom ou ruim? É claro que vai ter muitos pontos negativos. Falta mão de obra e os gastos com saúde e previdência social vão ser muito mais altos. Então, o governo estimula os casais a terem filhos para que a população em geral não envelheça. Porque é isso que está acontecendo. A expectativa de vida na Europa está acima de 75 anos. Por que isso está acontecendo? Primeiro, melhoria nas condições de saúde. Como assim? As pessoas têm acesso a médicos e a remédios, mesmo ficando doentes, eles se curam e continuam vivendo por muito mais tempo. E isso diminui a taxa de mortalidade. Então, olha só.
nascem poucas crianças, as pessoas estão cada vez morrendo mais tarde, fazendo com o que eu acabei de falar. A população europeia fique mais velha. Em alguns países da Europa, a população de idosos é maior do que a população de jovens e de crianças. Continuando lá, a imigração na Europa, que também estamos falando de população. Depois da Segunda Guerra Mundial, a Europa se tornou um dos destinos mais procurados pelos imigrantes. Por quê? Porque ela atrai muitas pessoas pelas boas condições de vida. E é claro que o governo também tem estimulado isso, dentro de um certo limite. Então, olha só, nascem poucas crianças, a população está ficando mais velha, precisa de mão de obra. Quem é a mão de obra que está trabalhando atualmente? Os imigrantes. Mas os europeus não querem que qualquer imigrante vá para lá. Eles estimulam a imigração de descendentes europeus. Então, pessoas que o avô ou bisavô nasceram na Europa e hoje estão espalhados pelo mundo, essas pessoas são estimuladas a ir lá. Porque existe ainda na Europa um problema de mistura de raças. Eles não querem que pessoas da América do Sul, da África, da Ásia vão para lá. Eles querem apenas os descendentes. Os principais fluxos migratórios. O que são fluxos migratórios? Grupos de pessoas, de onde eles estão vindo, de onde eles vêm e indo em direção à Europa. Então, de onde estão vindo os principais grupos? Primeiro, da África subsaariana. O que é a África subsaariana? A África que está ao sul do deserto do Saara. Nós sabemos que a África é um país bastante pobre, e aí, pela proximidade com a Europa, muitos africanos vão para a Europa para trabalhar. A grande maioria trabalhos informais. Aqueles trabalhos que vão vender alguma coisa na rua, que vão trabalhar com o turismo, mas não em empresas propriamente dito. E também muitas pessoas fugindo do Oriente Médio. Por que eles estão fugindo do Oriente Médio? Por causa das guerras e conflitos que temos lá. Da África eles saem devido às baixas condições de vida. E do Oriente Médio eles saem por quê? Porque lá tem muitas guerras, então eles tentam fugir. Ao invés de morrer aqui, eu vou para a Europa. Principalmente nos últimos anos, saindo da Síria. Quais são as causas da imigração? Lembrem lá, gente, imigração, a entrada de pessoas. Então, os imigrantes na Europa são aqueles que estão entrando. Na Europa, nós não temos emigração, que é a saída, nós temos a entrada. Então, o mercado de trabalho europeu, ele oferece uma grande quantidade de empregos, e aí isso vai atrair as pessoas. Então, as pessoas já estão sofrendo no seu país, ou por conflitos, ou por má condição de vida, e a Europa tem um bom mercado de trabalho que vai atrair essas pessoas. O que mais? Desigualdades econômicas. E aí nós vamos ter a imigração entre países europeus. Eles vão sair dos países com menos condições econômicas para os países melhores. Curiosidade para vocês, na Europa nós temos a Islândia e a Noruega. A Islândia, por muito tempo, foi o país com melhores condições para se viver. Hoje ele é o segundo. Hoje o país com o melhor IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, é a Noruega. É o melhor país para se viver no mundo. Então é claro que pessoas que vivem em países da Europa que não são tão bons assim, são estimulados a ir para a Noruega para melhores condições de vida. E aí, como eu já falei, grande quantidade de refugiados que estão saindo da Síria em direção à Europa, cerca de 600 milhões. Que são refugiados? São aquelas pessoas que vão para outro país em busca de, pelo menos, sobreviver. Arranjar um emprego é consequência, mas como eles estão fugindo de uma guerra, eles não querem morrer. E aí, para terminar, nós temos lá esse termo chamado de xenofobia. O que é xenofobia? Sentimento de aversão por uma pessoa ou por coisas estrangeiras. E lá na Europa, nós vemos bastante xenofobia. Como assim? Eles precisam de mão de obra. Mas se são pessoas que não são descendentes de europeus, eles não querem.
Então, se um europeu está numa lanchonete, num restaurante, e ele é atendido por uma pessoa que fisicamente ele consegue ver que não é europeu, pela forma de falar ele vê que não fala o francês, o italiano, o espanhol, que ele tem um sotaque de outro país, muitas pessoas não querem ser atendidos por aquele garçom, aquele atendente, porque eles têm muito claro neles esse sentimento. Além disso, nas grandes cidades europeias, restaurantes de outras descendências não são autorizados nas ruas principais. Então, nas ruas principais são só restaurantes do seu país. Estamos na França. Nas ruas principais, só restaurantes franceses. Nas ruelas, nas ruas mais afastadas, podemos encontrar restaurantes brasileiros, americanos, japoneses e assim vai indo. Então, pessoal, vamos fazer os exercícios com muita atenção. Não fazer o exercício de qualquer jeito. Se precisar, volta ao vídeo várias vezes, dá uma lida no livro para depois fazer os exercícios. Tchau para vocês e até a próxima aula.